Tinha gravado um vídeo maneiríssimo, tá? Pô, 20 minutos, falei um monte. O áudio não funcionou. Vou ter que gravar de novo. Vamos nessa. Deixa o like, se inscreve no canal, vamos com tudo o que aconteceu na partida entre Atlético 3, Guarani de Bagé 1. Aqui na Arena da Baixada, Furacão classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos lá, tá? Eu vou tentar ser mais direto, vou tentar ser mais simples nessa segunda gravação, porque eu tô sem cabeça pra ficar pensando assim, né? Primeiro estamos aqui, né? Sempre aqui. E assim, eu já sou o último normalmente a deixar esse lugar, depois dos jogos do Atlético. E, bom, gravando de novo eu vou ser ainda mais último, né? Luiz Fernando, tá? 3 gols do Luiz Fernando. Animal, tá só do Luiz Fernando. Hat-trick, pô, sensacional, tá? Sensacional. Há 3 anos, o Atlético não tinha um hat-trick. É verdade, não. Vamos colocar dessa maneira. Há 2 anos, começo de 2023, o Atlético não tinha um hat-trick, tá? Que foi o hat-trick do Pablo, 3 gols marcados, 4-0 no Rio Branco, lá na Estradinha. Há 4 anos, 3 anos, há 3 anos, 2 anos o do Pablo, há 3 anos, o Atlético não tinha um hat-trick de um jogador que não era centroavante. Rômulo fez 3 gols contra o Cianorte, vitória por 4-1 do Atlético. Ele fez um gol de falta, um gol de pênalti e um gol com bola rolando, em que ele, nesse gol que tá aqui, à minha direita, ele corta pro meio, bate e o goleiro aceita. O feito do Luiz Fernando é sensacional, não só pelos 3 gols, só 3 gols é normalmente sensacional. Mas o feito do Luiz Fernando é fantástico, porque ele faz um gol de perna direita, um gol de perna esquerda e um gol de cabeça. Isso é incrível, assim, mostra qualidade técnica, mostra primor, mostra excelência, tá? E de novo, né, é importante salientar, ele tem 6 gols nos últimos 3 jogos. Ele tem uma média de 2 gols por partida nos últimos 3 jogos. Ele tem 9 gols marcados pelo Atlético desde que chegou. 9. Estamos em março. É um número muito alto, tá? É muito interessante, principalmente para um ponta, né? Então, assim, é sensacional o que fez o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando, para entrar no primeiro ponto desse vídeo, o Luiz Fernando é o símbolo da grande mudança e reformulação feita nas pontas do Atlético. Talvez de todas as reformulações que o Atlético fez em 2025, né, de 24 para 25, as pontas tenham sido o setor mais reformulado, mais mudado, mais diferente. Por quê? Inclusive tem um texto no tretes.com.br para falar sobre tudo isso que eu vou esmiuçar aqui, tá? Entre lá, tretes.com.br. Por quê, velho? Porque os pontas do Atlético desde 2022, Canóbio e Coelho, os pontas do Atlético eram pontas no sentido primordial da posição ponta. Né? O jogador de lado de campo, pisando na linha lateral, que chegava bem no fundo para fazer o cruzamento. O capitão, lá de 1980, né? Lá dos anos 80, né? História do Atlético, por exemplo. Canóbio e Coelho são esses caras e tá tudo certo. Tem time que precisa mesmo, tem time que necessita desse jogador, desse ponta armador. E foi a característica encontrada na época pela gestão do Alexandre Matos, com o Alberto Valentim e afins, de tentar de fato conseguir montar um elenco forte para a disputa daqueles campeonatos naquele contexto, né? Eu não consigo cravar para você que está assistindo esse vídeo que Luiz Fernando, Velasco, Isaac, Leozinho, Julimar, enfim, Teves são melhores que Canóbio e Coelho. Eu não consigo falar isso agora, não consigo. Mas eu consigo cravar para você que a característica é completamente diferente. O jeito de jogar do Luiz Fernando é completamente diferente de Canóbio e Coelho e é muito mais alinhado com o que o torcedor do Atlético entende como um ponta definidor. O Luiz Fernando é tão rápido quanto o Canóbio ou o Coelho. O Luiz Fernando finaliza muito melhor que o Canóbio e que o Coelho, muito melhor, muito melhor. E ele tem mais qualidade para sair da esquerda e vir ao meio articular também. Os gols que faz o Luiz Fernando aqui na Baixada são sensacionais. O primeiro gol antecipando o zagueiro, o segundo gol numa jogadaça do Kevin Velasco, e o terceiro de perna esquerda de fora da área, no cantinho. Sensacional. Agora, o Kevin Velasco também merece ser um jogador muito citado, muito exaltado pelo que tem feito pelo Atlético. O Barbieri até fala, é especial para ele porque
viu jogar pelo Juárez, enquanto o Kevin Velasco era jogador do Puebla, e falou, pô, cara, como é que eu vou parar esse cara? Como é que eu paro esse jogador? Porque assim, é explosivo o suficiente para bater a marcação no 1 contra 1. Tem drible o suficiente para enganar a marcação no 1 contra 1. Pelo lado direito, ele é insinuante e muito positivo nesse elenco do Atlético, nesse jogo que o Atlético faz. Por dentro ele é ainda mais insinuante, ele encontra enfiadas de bola muito fácil, ele consegue associar em jogo curto muito fácil. Falta finalização, falta perna direita, tem defeito sim. Mas é um jogador que, do que se pede de um ponta armador de jogada, um ponta articulador de jogada, o Kevin Velasco é muito positivo no contexto em que o Atlético está. Muito positivo no contexto que o Atlético está. O que é uma diferença também, porque o Canóbio também não lidava muito bem quando era obrigado a jogar em espaço curto. O Coelho não se dava muito bem quando saía da direita e vinha ao meio. O vídeo teste feito pelo Juan Carlos Osório do Coelho como meio campista box to box, como definiu o treinador. Então assim, esses dois jogadores são exemplaços. Ainda tem o Isaac, que é 1 contra 1, drible, velocidade, objetividade. Objetividade é a grande palavra para definir o Isaac, que é uma característica que não tinha no elenco do Atlético. Ainda tem o Leozinho, que é um driblador espetacular, excepcional. Por mais que não tão tático, por mais que não tão físico, por mais que ainda em muita evolução, ele precisa evoluir muito o Leozinho. Mas dá uma carretilha hoje aqui que mostra o seu cartão de visitas, né? Então assim, as pontas do Atlético passam por essa grande reformulação. Hoje Velasco pela direita, Luiz Fernando pela esquerda, Matheus Babi centralizado. Quero passar um pouco mais rápido sobre essa temática, porque assim, o Babi não vai bem. Beleza? O Babi não vai bem. O Mastriani não vai bem. O Kardec está se recuperando de lesão. E tem uma forma física difícil da gente entender. Difícil da gente poder prever, né? E o Renan Peixoto ainda está trabalhando fisicamente, ainda não está apto a iniciar uma partida, segundo o Maurício Barbieri. Nesse momento o Atlético tem, 0 centroavantes. Zero centroavantes. Como é que um time que briga pelo que quer brigar o Atlético, que é subir, que é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, começa e chega a esse momento de temporada com nenhum centroavante podendo contar? Tudo bem, são 4. Não consigo contar com o Matheus Babi para um contexto competitivo. Eu não consigo contar com o Kardec no momento pela questão física, mas em que momento eu vou conseguir contar com o Kardec, em que momento eu não vou conseguir contar com o Kardec? Eu não consigo contar com o Mastriani por questão técnica e questão tática. E o Renan Peixoto é uma incógnita que eu acho, minha avaliação pelo que vi dele na Portuguesa, que não vai ser uma opção para ser um titular. O Barbieri até fala sobre isso hoje, fala que foi uma contratação de caráter emergencial, né? Então assim, cara, o Atlético não tem centroavantes hoje. Pergunto a ele, o mercado tá aberto, você precisa de um centroavante? E ele escolhe não responder, obviamente, né? Natural. Mas, assim, é algo que não dá pra gente, de fato, colocar que não precisa. Jogo após jogo se torna uma carência do Atlético a posição do centroavante. Ainda mais quando se vê o que se viu no gramado hoje. O Barbieri e o Mastriani bateram boca, discutiram. A gente tem informação de que no túnel o Barbieri ainda estava muito irritado com essa situação, mas que no vestiário a situação ficou um pouco mais branda. Na coletiva o Barbieri passou rápido pelo ponto, disse que era uma cobrança tática, mas que o Mastriani é importante, que vai ser aproveitado, precisa encontrar a melhor forma. É preocupante essa situação, tá? Da centroavância do Atlético. Eu, na minha avaliação, utilizaria Luiz Fernando como centroavante. Pô, mas eu tirar o cara da ponta, ele tá muito bem na ponta. Cara, assim, pega os gols que fez o Luiz Fernando agora. Pega os gols que o Luiz Fernando tem feito pelo Atlético, né? Hoje, antecipa o zagueiro do lado direito da área, um ponto esquerda que sai e vai pra direita e antecipa o zagueiro. Hoje, bate de fora da área de perna esquerda. E hoje também consegue de perna direita numa transição fazer o gol. Então assim, nenhum dos gols, ele tá ligado à posição do ponta. Significa que ele tem característica de transitar pelo ataque. Significa que ele pode fazer a função. Hoje, Velasco, Isaac e Luiz Fernando. Hoje, tá? Não entendeu como o centroavante do Atlético vai evoluir. Mas acho que passou da hora do Maurício Barbieri
de fato fazer esse teste, de fato ter o Luiz Fernando, apesar do time precisar dessa referência do ataque, mas assim, sem o Kardec, com o Babi não ter referência, com o Mastriani muito menos. Então é uma situação que o Atlético pode, para mim, começar a aproveitar o Luiz Fernando como esse centroavante. Além do fato de que o Luiz Fernando ajuda muito na pressão ofensiva. Aqui o terceiro tema desse vídeo. A pressão ofensiva do Atlético voltou. O começo do ano é marcado por um Atlético que pressiona muito alto, principalmente porque tem o Lucas Gigliorio, que é um jogador que cobre muito espaço no campo. Não era qualificado, não era, mas assim, era um jogador físico e móvel o suficiente para pressionar bem. Conseguia. Não era tão inteligente na pressão, mas conseguia pressionar. O Luiz Fernando é mais inteligente, é mais rápido, cobre mais espaço e sabe pressionar melhor. Hoje o Atlético volta a pressionar. Contra o Azures, o Atlético volta a pressionar. Rouba muita bola. O Zapelli tem uma chance que ele rouba na entrada da área, passa por 2 marcadores e bate no gol, né? Então assim, é uma vertente, é um princípio do jogo do Maurício Barbieri, formado no Flamengo, mas muito tempo no Bragantino, e o Bragantino, como um clube Red Bull, tem isso como princípio do jogo. O Barbieri ficou muito tempo lá e desenvolveu isso para o seu jogo também. Então o Luiz Fernando não só ajudaria para resolver essa parada da centroavância do Atlético, que já passou do ponto, mas também para ser essa pressão ofensiva a mais nesse time do Atlético, tão necessária e tão pedida internamente pelo Maurício Barbieri. A pressão do Atlético volta, é muito interessante. O começo do ano é de muita pressão. Com o Kardec no campo, minha avaliação, o time não consegue pressionar tão bem assim, dá uma baixada nesse nível, baixa esse bloco, passa a tomar muito gol da maneira como que vem marcando, então baixa ainda mais o bloco, e aí desde que tem tempo para treinar, consegue de fato trabalhar bem essa pressão sem sofrer defensivamente. E aí que está o equilíbrio. Hoje o Atlético, em alguns momentos contra o Guarani de Bagé, sobe a marcação, tem a primeira linha de pressão rompida e sofre na transição. Esse é o problema do Raul. O Raul é um jogador que não lida tão bem assim com a transição. Então, é a gente entender até que ponto vai haver equilíbrio. Até que ponto o Atlético vai conseguir pressionar, que é um princípio de jogo do Barbieri, sem desguarnecer atrás. Ou quando o Atlético vai estar em bloco baixo, sem prejudicar o ataque. Esse equilíbrio tem que encontrar o Barbieri ainda, mas mesmo assim é um time muito sólido defensivamente. É um time muito sólido em termos de atuação. E aí que está o ponto para fechar esse vídeo. Solidez, segurança, coesão. É assim que o Atlético tem que entrar para jogar contra o Paysandu na Curuzu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um time sólido, um time coeso, um time que sabe o que fazer com a bola, mas que não precisa se expor, não se expõe em momento nenhum. Não é um time que encanta, não é um time que vai tirar o suspiro do torcedor da arquibancada, mas é um time coeso o suficiente para somar ponto. Não é possível entregar um time pronto em abril. Não é possível. Não dá. Com tão pouco tempo de trabalho, tanto jogo e com tanta reformulação. Mas é possível e é caminho, é viável entregar um time coeso. Um time pronto para somar pontos. Um time coeso e absolutamente seguro. Tenho falado disso nos últimos vídeos e a amostra que o Atlético dá aqui, contra o Azures, contra o Pouso Alegre, adversários fracos, é verdade, adversários abaixo, é verdade, mas são os adversários do momento que o Atlético tem. A amostra que o Atlético dá é uma amostra de que isso está acontecendo, tá? Enfim, fica as opiniões, tem um texto para falar sobre isso e muito mais no tretes.com.br, inclusive com a palavra de Maurício Barbieri sobre a questão do centroavante, beleza? Grande abraço, deixa o like, tá? Ajuda a gente, se inscreve no canal se você não está inscrito. Tamo junto e um abraço ao Robson De Lázari, que veio participar da última gravação desse vídeo. Mas infelizmente eu fiz cagada e o áudio não funcionou. Mas estamos aí. E é isso. Bonito estádio, hein? Deixar vocês com essa visão privilegiada. E quarta-feira que vem, né? Domingo tem jogo em Maringá. E aí quarta-feira que vem a gente volta desse mesmo local para falar ou não de uma classificação do Atlético. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.